Declare mais uma vez que você se alegra nele. Eu me alegro. Eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. E Ele Meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar um instante. Gostaria de convidar a pastora Ângela. Pastora Ângela, Deus tem usado a vida dela e nós queremos usar esse espaço ainda. Às vezes a pastora vem, ela não fala muito do material dela, né? Mas ela tem aqui vários materiais. Aqui na igreja nós já usamos bastante um material que foi a escola de oração dos Gideões. Material excelente, muito bom. A nossa liderança fez esse material, nós trabalhamos com ele quando implantamos a torre de oração aqui na igreja. Então ela tem muito material aqui. Eu gostaria que ela pudesse falar um pouquinho e compartilhar aqui esse tempo. Porque se os irmãos não sabem o que tem, não vão ter nenhum interesse, mas se sabem, aí pode ser alimento, pode ser bênção. E é tão lindo quando a gente vê que a nossa vida, como sementes são lançadas e vão até onde a gente menos imagina. Eu queria só falar rapidinho aqui. Nós temos, pastor Emílio perguntou quem foi a Israel. Se você nunca foi a Israel, aqui eu estive com a Suzy, com a nossa filha lá. O Ministério de Turismo pagou para a gente. Fomos com uma equipe da Rede Super e fizemos uma devocional, um estudo bíblico em cada um daqueles lugares turísticos, aqueles lugares ali de Israel. Então, conhecendo Israel, para você ir a Israel. Por que Israel? Há algum tempo a igreja, inclusive Lutero, Calvino, tiveram uma falha muito grande quando fizeram a reforma. Eles rejeitaram os judeus. Eles disseram que a igreja estava substituindo Israel e que todas as bênçãos de Israel eram para a igreja. E isso trouxe muitas consequências, inclusive para a igreja protestante. E aqui nós vemos essa série de estudos. Por que Israel? Tem o livro também. Por que Israel? Por que amar Israel? A aliança de Deus continua com esse povo. O que vai acontecer com esse povo, com a igreja, nesse tempo agora, o tempo do fim? Então nós vamos ver que as promessas de Deus se cumprem com Israel. Por que amar Israel? Nós sabemos que Israel é chave na palavra de Deus. É uma chave muito importante. E Deus não deixou cair nenhuma das suas promessas feitas ao seu povo. Todas têm se cumprido. E Deus tem coisas lindas para Israel. E a igreja precisa entender isso. Orar por Israel. Amar Israel. Aqui um curso sobre a oração, que está dentro da Escola dos Gideões aqui. Um curso sobre a oração. Este aqui, Conhecendo Deus, é um curso sobre os atributos de Deus, para a torre de adoração. Ah, como é gostoso conhecer Deus. Quem conhece o Senhor, caminha em vitória. Porque sabe que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é soberano, que Deus tem domínio sobre todas as coisas, que tudo está debaixo do controle do Senhor. Quando a gente conhece Deus,
a gente não tem problema. Eu não estou dizendo que a gente não tem prova. Não estou dizendo que a gente não tem tempestade, dificuldade, luto, dor, enfermidade. Estou dizendo que a gente não tem problema. Porque a gente sabe em quem nós cremos. Então, conhecendo Deus, fala sobre adoração. E aqui também a pregação da palavra da escola dos Gideões. O conhecer as Escrituras. Livro por livro da Bíblia. E também algumas aulas de teologia para liderança. Aqui, esse livro aqui é acho que tem 1 ou 2 só, Além das Fronteiras, é o nosso missionário que está no Nepal. Ele contando um pouco da sua vida, principalmente para os jovens, um chamado missionário, a sua experiência no Nepal. Este aqui é o que o Paulo escreveu das histórias dele, dos causos, as visões, quando Deus lhe falou. E é um livro que tem servido para evangelizar. Muitas pessoas têm sido alcançadas para Cristo através deste livro. Então, está aí, pastor. Como eu pensei que o pessoal de Passo de los Libres viria, a gente trouxe a Escola de Oração, mas vai ficar aí para depois passar para eles, tá bom? Pode vir. Então, que você possa estar orando por nós e realmente buscando mais e mais conhecer este Deus maravilhoso. Obrigado, pastora Ângela. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre adquirir materiais, né? Às vezes um livro ou um material, e isso tem também na minha vida mudado muitas coisas, porque às vezes a gente pega, às vezes um livro, a gente olha e diz, é só um livro, 20, 30 reais, 15 reais, como esse aqui, mas às vezes isso aqui são experiências, não é apenas um livro, mas às vezes é uma experiência de uma vida, que foram construídos ao longo de muitos anos. E a gente tem a oportunidade de, quando pegar um livro, você ter esses muitos anos resumidos em algumas páginas. E é extremamente abençoador. Então, às vezes, algumas experiências que a gente está vivendo, está passando, às vezes, quando você lê uma biografia, você lê uma literatura, fala tanto ao seu coração, ministra tanto a sua vida, e você recebe suporte de Deus por intermédio da experiência de outra pessoa, como ele viveu, como ele lidou com aquelas situações. Por isso, vale a pena. Nós compramos já, nós temos aqui, em particular, já assistimos, já fomos ministrados. Aqui nós tivemos uma turma com as ministrações da pastora Ângela em DVD, são todos muito bons. Então a gente fazia escolas aqui, estudávamos, colocávamos, ouvimos a pastora Ângela aqui muitas vezes, né, com o DVD, com a turma da liderança. Foi um tempo muito abençoador e assim algo fantástico. Então vale a pena você fazer um bom investimento. Às vezes nós gastamos e investimos em tantas coisas que são passageiras, e naquelas que fazem a diferença, às vezes a gente fica pensando, será? E aí a gente acaba às vezes perdendo grandes oportunidades de crescimento e de desenvolvimento da história das nossas vidas, de desenvolvimento pessoal. Então vale a pena investir num bom material, vale a pena investir, às vezes num DVD, quem às vezes tem dificuldade de ler números maiores, ou tem muito tempo, visão, às vezes um DVD é bom, você pode colocar ali, você vai ouvindo, vai sendo ministrado, e isso é assim, bem interessante. Eu tenho no carro, sempre gosto de colocar ou um louvor, uma mensagem, gosto sempre de estar, a gente sempre está sendo ministrados. Quando você está ouvindo, às vezes as pessoas ouvem tanta bobagem, tem cada coisa que se ouve aí que não vale a pena. Alguns não dá nem para dizer que é poema, né? Porque tem cada música por aí que eu acho que não é nem poema, é agressão no ouvido, né? Então, às vezes, uma boa literatura, um bom material, vale a pena você investir e adquirir aí em nome de Jesus, tá bom? Eu sei que às vezes tem alguns outros ministérios que estão aqui presentes hoje também. Depois, se quiser mais informações, a pastora, no final do culto, sempre está ali à disposição, pode orientar como você implantar esse ministério na sua igreja. Nós aqui recebemos um bom apoio. Depois tivemos alguns irmãos aqui da igreja, que foi, acho que a Débora foi em Belo Horizonte, né, no curso, a Débora, a Silvia, tiveram lá também, eu fui, a minha esposa também, tivemos recebendo orientação e tem sido bênção nas nossas vidas, então vale a pena. Então depois, se você quiser mais orientações, eu acho que amanhã de manhã, pastor,
Amanhã de manhã, então, os irmãos que são de outros ministérios, que estão aqui conosco, amanhã de manhã vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da torre, sobre a implantação, como funciona, os desafios da torre de oração, a importância deste ministério na igreja local. E eu sempre digo que não é um ministério concorrente. Por quê? Porque tudo que fazemos deve ser debaixo de oração. Então ele não é um ministério concorrente, pelo contrário, ele é um ministério auxiliar. É um ministério que nos auxilia em todos os momentos. Se você é um líder de célula, tem que ter oração. Se você é um líder do ministério, tem que ter oração. Se você é um pastor, tem que ter oração. Se você é um missionário, tem que ter oração. Se você é um crente que quer crescer, tem que ter oração. Ou seja, a vida cristã é regada de oração. Então não é um ministério concorrente, pelo contrário. É um ministério que nos ajuda a perceber tantas coisas nas nossas vidas e muitas coisas que você vai descobrir em Deus, para você vai descobrir na oração. É aquele momento que não tem ninguém falando contigo a não ser o Espírito de Deus. E aí Deus vai mostrando às vezes quem nós somos. É a mensagem, cadê o Almir? O Almir estava por aí essa semana, quarta-feira. O Almir trouxe uma palavra abençoadora aqui na quarta-feira, irmão Almir, a visão de Isaías, coisas que precisamos descobrir. Quem Deus é, quem eu sou, qual é o meu propósito. Uma ministração tremenda, falei com ele aí, não estava aqui, mas conectado pela rádio aí, pela internet, ouvimos a ministração abençoadora e de fato precisamos descobrir quem nós somos e muito disso descobrimos na oração. É quando você vai para a presença do Senhor e Ele diz, ó filho, isso aqui, e a gente sente no Espírito onde tem que tratar, onde tem que mudar, onde que errou, onde acertou, e não precisa ninguém dizer para você, não faz isso, não faz aquilo. Nós não somos a igreja do não pode. Pelo contrário, a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o Espírito de Deus nos diz que nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo vai me edificar, não vai produzir frutos de bênção na minha vida. Então não é que eu não posso, mas para o meu crescimento eu prefiro me abster. Então, e isso é na vida com Deus, na oração, que nós vamos descobrindo essas realidades, amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor e eu queria desafiar você, em nome, só esses irmãos, pode levar a mesinha toda, acho que junto aí, ó, irmão, essa equipe, irmão, eu vou dizer um negócio, irmão, é só gente abençoada, irmão. Ali é discípulo do Rodrigo, irmão, pelo penteado, né, Rodrigo? Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom, irmão. Esses dias eu deixei, pastor Ângelo, meu cabelo mudar um pouquinho. O Rodrigo disse, e esse topete? Eu digo, Rodrigo, olha a inveja, Rodrigo. Vamos corrigir isso no coração, irmão. Deus é bom aí. Vou chamar o Rodrigo, vai orar aqui conosco. Vem cá, Rodrigo. Já falamos tanto do Rodrigo, irmão. Vou chamar o Rodrigo aqui para orar junto conosco. Irmãos, eu quero dividir com você ainda, nós vamos louvar o Senhor, depois a pastora Ângela já vai ministrar a palavra. Mas eu queria dividir com você um sonho. Nós estamos num congresso de oração. E nós estamos como igreja grávidos de um sonho. Grávidos de um sonho. Qual o sonho, irmãos? De ampliarmos este lugar, para que possamos receber mais pessoas. Às vezes no culto, no domingo, às vezes os jovens têm que sentar no chão. Os jovens têm nos ensinado a generosidade de uma forma muito especial. Às vezes no culto eles estão todos sentadinhos aqui embaixo do chão, pastor. E aí isso tem comovido o nosso coração, pela atitude dos nossos jovens. E nós queremos ampliar e começamos aqui do lado. Então, estamos grávidos. Olha o exemplo, irmão. Nós estamos grávidos de um sonho, que é ampliarmos o nosso tempo. Irmãos, e eu quero convidar a igreja, desafiá-los a orar conosco por esse projeto. Alguém perguntou, mas a época de mais crise, mas é porque Deus não se move pela crise. Deus, Ele se move diferente quando diz, agora é agora. Às vezes os caminhos de Deus assim, tanto é que a Bíblia diz, aquele que preservar a sua vida, vai perder. Mas o que perder, esse vai ganhar, vai encontrar. Então a lógica de Deus ela é diferente.
5 pães e 2 peixes não dá 7. Dá 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E as mulheres comem. E as mulheres comem, irmão. Então ele nem contou lá, porque o milagre era maior, irmão. Se ele dissesse quantas mulheres tinha lá, irmão, você ia dizer, é milagre. Então Deus se move diferente, mas nós precisamos orar por isso. Orar, sonhar juntos, crer, mas também investir. E nós queremos ter um momento de consagração das nossas ofertas, nossos dízimos, sacrificarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor juntos. Então nós vamos fazer isso, vamos orar. Eu quero desafiar você, irmão, a orar por esse projeto. Queremos ampliar, já começamos a primeira parte. Essa semana eu e o Batista saímos aqui caminhar e descobrimos uma outra novidade que eu acho que vai nos auxiliar muito no processo da construção, reduzindo os custos. E estamos aí trabalhando em cima disso e bênção, para que melhor possamos abençoar outras pessoas. Aquilo que temos recebido, não queremos reter para a gente, nós queremos dividir com as pessoas, queremos ampliar. Então eu quero desafiar você a sonhar junto com a gente. Irmãos, um dia tudo isso vai ficar, não só o da igreja, o seu também, irmão. O seu carrão fica, sua casona fica, mas aquilo que nós plantamos em Cristo Jesus, irmão, isso vai para a eternidade, irmão. Isso ninguém vai apagar, isso vai com você. Então, irmãos, é tempo de a gente plantar. Não estou dizendo que você não pode ter um carrão, irmão, pode. Se o seu carrão é um problema, dá ele para mim. Não sem problema. Não é o problema o carrão, não é o problema a casona. O problema é que quando isso é tudo para a gente, aí esse é o problema. Você pode desfrutar do melhor dessa terra, mas você tem que entender que essa terra, ela tem um tempinho bem curtinho quando você coloca do lado da eternidade. Ela é quase nada. É que nem as irmãs pintam. Como é o nome daquele que pinta só assim, ó? Francesinha. Irmão, a nossa vida aqui é francesinha, irmã. É só assim uma beliscadinha assim para economizar tinta. Assim, tchic. É esmalte, misericórdia. A eternidade é muito maior, irmão. Então é aquela coisinha, é a nossa vida aqui. Por isso o Tiago diz que é como o vapor que aparece e logo se dissipa. É assim, a gente não está mais. Por isso, irmão, esse é o tempo de a gente crer, avançar, investir, ser o pilincho do Senhor. Gostei dessa, pastor. Ser o pilincho de Deus. Não tem muito valor, mas vai ser usado por Deus. Aí as pessoas não vão entender como que esse povo fez isso na crise. Aí eles vão descobrir que é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos prospera. Amém? Nós vamos orar com o Rodrigo, irmão, esse rapaz abençoado aqui. E depois nós vamos ofertar. Glória a Deus, gente. Amém? Vamos ficar de pé, gente. A gente sabe que a igreja está em combate, a gente sabe que a igreja não retrocede. A gente sabe que você tem um sonho, a gente sabe que Deus tem algo gigantesco para a sua vida. Mas tem momentos que a gente tem que se posicionar em oração mesmo, irmãos. Não só de falar, mas se posicionar como se fosse um verdadeiro guerreiro em combate, para que Deus realmente dê a sua vitória. Amém? A verdade é que Deus já deu a vitória. A gente só tem aqui a segurar e não retroceder. A gente tem aprendido aqui que a nossa igreja vai avançar, vai crescer e vai ganhar muitas vidas ainda. E para isso acontecer, gente, a gente tem que aumentar o tempo, para que outras pessoas venham e possam ser transformadas, que outras pessoas possam ser libertas, para que outras pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. E você faz parte disso, em oração, contribuindo e entendendo que Deus tem algo grandioso para este lugar e para a sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você está, meu irmão. Senhor Deus, mais uma vez, Deus, estamos na sua presença, Senhor. O Senhor conhece, Deus, cada um que está aqui, Deus. O Senhor sabe os seus motivos de oração, Senhor. Nós entendemos, Deus, que o Senhor tem nos ensinado a ser um povo que avança, cresce e não retrocede perante a luta, perante a batalha e perante tantos confrontos que vêm perante a nossa vida, Senhor. Mas eu sei, Deus, que o Senhor já preparou algo gigantesco para esta igreja e para a vida de todos nós, Deus. Mas também entendemos, Deus, que cada dia mais devemos aprender a se posicionar e avançar, Deus, como o Senhor tem colocado em nosso coração, Deus. Entregamos, Deus, a vida de cada um que está aqui, Deus. Cada pessoa que está aqui tem sonhos, projetos, Deus. E eu tenho certeza que a sua vitória está sobre a vida de cada homem e de cada mulher que está aqui, Senhor.
Se tem alguém aqui abatido hoje, Deus, que o Senhor fortaleça. Se tem alguém aqui hoje, Deus, com o seu coração triste, que a felicidade possa bater no coração e ele possa ser impactado pela sua presença, entendendo que a única coisa que falta para ser feliz é quando a gente conhece o amor de Deus e se deixa ser tomado pela presença de Deus. Por isso, Deus, eu também te peço, Deus, que o Senhor siga abençoando esta igreja, cuidando, Deus, que a provisão venha, Deus, e que o Senhor cada dia mais faça cada um de nós entender que fizemos parte de um corpo que avança e não retrocede, avança e sempre entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, Senhor, entregamos a Ti, Deus, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, tudo, Deus, que tem dentro do nosso coração, Deus, é para a Sua glória e para a Sua honra, Deus. Por isso, Deus, que cada pessoa que esteja aqui hoje não saia da mesma forma que chegou, Deus. Que elas possam entender que o nosso Deus é um Deus que cura, liberta, salva e faz milagre na vida das pessoas. Um Deus que traz a paz, um Deus que traz a verdadeira felicidade, Senhor. Por isso, Deus, te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste lugar, Deus. E somos gratos, porque a gente tem visto, Deus, o Seu cuidado nas nossas vidas, na nossa igreja e na vida de todos que estão aqui, Senhor. Amém. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, fica tranquilo, Deus vai responder o seu motivo de oração. Fica tranquilo. Talvez você possa estar olhando para o irmão que está passando uma baita luta. Olhe para ele e diga assim: meu irmão, fique firme, não retroceda, Deus está escutando o seu clamor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, você pode vir ao altar, fazer o seu dízimo, a sua fé. Só Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno és. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico, entrega a Ele. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo Ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação, toda a criação adora. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Oh, oh, oh. Está vestido. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes. Você pode declarar bem forte louvores. Hey! Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era. Ele voltará com poder e glória para buscar sua noiva. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei.
pois tu és digno, Senhor. Declare para Ele: maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. aleluia, Senhor. Maravilhado mais uma vez, Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. Jesus, teu nome, Jesus, teu nome é força, é poder, é vida. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, Senhor, Santo, Santo. Só a igreja vai declarar: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele é digno, digno tu és, sim, Senhor. Aleluia. Não dá vontade de parar, não é verdade? Dá vontade de entrar pela eternidade e continuar adorando aquele que é santo, 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 aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, aquele que é, aquele que virá. Adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Leão da tribo de Judá, Jesus, o nosso Salvador. Senhor, recebe toda a glória, recebe todo o louvor, toda a adoração de teus filhos, recebe as canções que fluem dos nossos lábios, que fluem dos nossos corações, lábios que professam, que confessam teu nome, corações, Senhor, cheios, encharcados da tua presença e do teu Espírito Santo. A tua igreja te adora, a tua igreja se prostra e proclama que digno é o Cordeiro de toda a glória e de toda a honra. Ó Senhor, obrigado por estes momentos tão especiais. Obrigado pela alegria, Senhor, da Tua presença, do Teu povo reunido, de podermos Te adorar, de poder, ó Deus, trazer a Ti a nossa gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, e saber que o Senhor nos usa, e saber que somos cooperadores Teus na Tua obra. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oferta, recebe, Senhor, o que nossas mãos, o nosso coração, nossos lábios, a nossa vida coloca em Teu altar. Fala-nos, continue falando ao nosso coração. Ó Deus, de uma maneira profunda, real, inesquecível, que cada palavra fique gravada com fogo dentro de nós, que a Tua palavra fique eterna e produza o fruto para o qual o Senhor enviou. Fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, tome a sua Bíblia e vamos abri-la no Salmo 27. Salmo 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Desculpa. Salmo 27, de 1 a 8. Vê se perto de você, se alguém estiver sem a Bíblia, acompanhe aqui ou ofereça a sua. Salmo de Davi, anelo pela presença de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? Vamos ler juntos o verso 4. Uma coisa peço ao Senhor, vamos juntos? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, irmãos, o pastor Carlos falou aqui, no momento da oferta, ele falou sobre a brevidade da vida. Como que tudo passa tão rápido. Desde que Deus fez a terra, desde que Ele colocou o primeiro homem aqui, Adão, e todos os que passaram aqui até hoje, no século 21, ninguém conseguiu levar daqui da terra um graminha de ouro. Todo o ouro que Ele criou continua aqui, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E não tem coisa mais gostosa do que a gente poder servir ao Senhor com alegria, do que a gente poder entender que nós somos cooperadores de Deus, que estamos construindo algo em nossa vida. Isso é tão maravilhoso. Nós estamos aqui falando da torre de oração, falando sobre adoração, intercessão, sem cessar. 24 horas. Uma lâmpada acesa, aguardando a vinda de Jesus, que eu posso dizer que na nossa igreja essa lâmpada está acesa há 15 anos. Você já imaginou o que é 15 anos de oração sem cessar? Você já pensou quantas orações foram feitas? Quantas horas? Nós temos os livros dessa grossura, com cada página de assinatura de cada dia dos 24. E quando você abre aqueles livros, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2016, e agora até julho de 2017, cada assinatura daquela ali foi 1 hora de oração. Você já pensou o que é isso no mundo espiritual?
Você já pensou? E não só ali, Lagoinha, mas desde que o ministério começou e foi se espalhando, hoje nós estamos em tantas nações. No nosso congresso de novembro do ano passado, nós tivemos 40 nações reunidas. E você pode ver isso na revista que está ali. Eu gostaria depois que os pastores ou membros de outras igrejas que estão aqui pegassem com o Caio uma pasta para os pastores, né? Para levar para o pastor, ou o pastor que está aqui vai procurá-lo. 40 nações ali estavam. E o que a oração está fazendo? Porque a oração, ela nos conecta com Deus. É uma chave que Deus deixou para o ser humano. É uma chave que Deus entregou para nós. E Ele entregou para a igreja. Ele deu autoridade. Ele disse, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele nos deu essa autoridade. Aprove a Deus que tudo que Deus vai fazer aqui entre os homens tem de ser usada essa chave. Aí você vai falar, não, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. Sim, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer. Mas aprove a Ele que para Ele agir, precisa de oração. Não é a ovelha que fala para o pastor assim, vou te levar para o pasto verdejante. É o pastor que leva a ovelha. O Senhor me leva aos pastos verdejantes e à água tranquila. Nós descobrimos que é o próprio Deus que nos leva a orar. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele desperta o seu povo para orar. E Deus vai encontrar corações obedientes, corações sedentos, corações preparados, que Ele vai usar. O que está acontecendo de oração e adoração, 24 horas. Quando Deus falou isso com Paulo, meu esposo, há 15 anos atrás, eu pensei, esse negócio é muito doido, isso é alto demais, que hoje, conversando com vários pastores de Lagoinha que há 15 anos atrás estavam na reunião de pastores, quando o pastor Márcio disse, Paulo, Ângela, dividam o que Deus falou com vocês para os pastores da igreja. E quando a gente falou de oração sem cessar, até Jesus voltar, muitos pastores não falaram, mas pensaram. E depois disseram para nós, pensaram, isso não vai dar certo. Isso vai durar 1 mês, 2 meses, pode durar até 1 ano. Mas já são 15 anos. E só vai espalhando e aumentando. Às vezes uma igreja começa com a torre, houve um problema com o superintendente, houve algum problema na igreja, a torre diminuiu, mas os gideões continuam orando. E dá um soprinho, o fogo acende de novo. Porque a igreja foi chamada, a igreja foi despertada. Nós não caminhamos fazendo um marketing, nós podíamos fazer marketing. Pastor Márcio é conhecido nesse Brasil, nas nações, os congressos da igreja, a gente podia, todo congresso, olha aqui, pastor Márcio, me dá aí uma carta, me dá os seus relacionamentos, os pastores que você conhece, os seus amigos, e nós vamos lá levar o ministério de Gideões. Nunca fizemos isso, nunca. Porque se é Deus e pronto, acabou. Se Deus vai fazer, Ele faz. Não é marketing humano, não é, se nós estamos aqui nessa igreja, quem nos trouxe aqui foi Deus. Foi Deus. E assim, vocês que estão aqui de outros ministérios, é Deus que está te trazendo, é Deus que está falando, é Deus que está levantando. E no ano passado, nós tínhamos ali 40 nações. Faltava um continente, estavam os 4 continentes. Ali estavam Congo, Burundi, Tanzânia, Quênia, Guiné Equatorial, Gabão. Alguns que chegaram a pagar passagem não puderam vir por causa do visto que não saiu, como Somália,
Etiópia, Camarões, Nigéria. Não saiu o visto. Eles não vieram. O Sudão do Sul, tadinho do irmão, nós pagamos a passagem dele, a igrejinha dele, do pastor Alegis Francis, foi queimada pelos muçulmanos. Ele mostrou a foto da igreja, cinzas, e só as telhazinhas lá no chão. E ele disse, graças a Deus que eles queimaram no momento que não era momento de culto, porque muitas vezes eles vêm e queimam com os irmãos lá dentro da igreja. E o Alegis chegou, o congresso já tinha acabado, não dava tempo de quase nada, mas ele falou, eu quero ir ao Brasil, porque Deus tem escolhido o Brasil para abençoar as nações. Há algo sobre o Brasil que tem sido falado há tanto tempo, e Deus tem feito isso. E Deus tem feito isso. Deus. Ele é fiel. Quando tivemos então ali o congresso, ainda faltava a Austrália. Tínhamos várias nações, Angola, Moçambique, ali do continente africano, eram 13 nações ou 15 nações da África. Da Europa ali estavam a Polônia, a Itália, Portugal, Espanha, a Suíça. Isso mesmo. Das Américas, ali estavam Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia. Mas faltava a Austrália. E Deus falou outra coisa doida para a gente. Falei, Deus, o Senhor é muito mais que a gente imagina. Sabe o que Deus falou? Ele disse, olha, nos próximos 2 anos, vocês estarão em todas as nações da terra. E sabe como é que ele falou? Não foi um profeta, não foi uma pessoa que trouxe a palavra, não foi interpretação de uma mensagem em línguas. Foi como o pastor Carlos disse aqui, quando a gente ora, Deus fala conosco. Quando a gente ora, a glória dele se revela. Quando a gente diz Deus, ele diz sim, Deus, eis-me aqui. E ele disse, eu que te coloquei aqui na minha presença, eu que estou te chamando, eu quero falar. E eu trouxe para os irmãos, falei, olha, Deus está falando isso, que em 2 anos a gente vai estar em todas as nações. Estamos em perto de 60 nações. Um sonho. Como? Que dinheiro? Deus. Isso foi em novembro. Na semana seguinte de novembro, a gente recebeu o convite da Austrália. Não estávamos ainda na Austrália. E agendamos então para janeiro. Quando a gente estava indo para a Austrália, um dos pastores australianos da igreja Surf City em Gold Coast, ele disse, isso não vai dar certo para a Austrália, o australiano tem preguiça de orar é brasileiro, o australiano não vai orar. Ainda mais de dia e de noite, os homens de noite, as mulheres de dia, isso não vai dar certo. E através do pastor Justin, que havia nos convidado, ele disse, vamos experimentar, vamos ver o que Deus quer. Olha como Deus é, eu não sabia disso. Num livro escrito em inglês, sobre as casas de oração do iHope, tem um pequeno parágrafo no livro, eu não sabia, escrito sobre o Ministério Gideões, 24 horas. Está escrito lá, dizendo, no Brasil, há um ministério de oração e de adoração 24 horas. Um ministério que abrange todas as denominações e está entrando nas nações, nos 5 continentes. E lá na Austrália, a irmã que ganhou aquele livro, ela marcou de amarelo aquele parágrafo. E ela orou dizendo, eu quero. Nós queremos esse ministério aqui. Ela, brasileira, a história dela é fantástica, como que ela foi parar lá na Austrália. E nós fomos convidados para ir à Bahia, Salvador, para ministrar.
E quando ministramos em Salvador, o pastor Antônio Walter disse: Pastor Paulo, pastora Ângela, quero que vocês orem aqui pela Manu. Ela trabalha na Gol, tem um excelente emprego, um carrão, uma menina muito bonita. Mas Deus mandou ela largar tudo, que Deus tem uma tarefa para ela na Austrália. Ela não conhece ninguém na Austrália. Ela vendeu o carro, ela vendeu tudo para ter o dinheiro para ir fazer um intercâmbio, aprendeu inglês e que Deus tinha uma obra para ela na Austrália. Aí nós oramos pela Manu, Emanuele, e Deus falou conosco, quando a gente estava orando: a Manu vai ser usada por Deus para incendiar a Oceania, a Austrália. Aí nós falamos: Manu, que dia que você vai para a Austrália? Mês que vem. Então, olha, você vai passar 3 dias lá em casa. E nós vamos passar tudo para você sobre o ministério, porque Deus vai usar você. E ela foi, ficou conosco, recebeu a visão, tudo direitinho. Quando a Manu chega em Surf City, na igreja, ela, um dia, saindo da igreja, conversando com a Letícia mostrou o livro para ela. Falou: olha, Deus me mostrou isso aqui nesse livro, que nós temos de ter este ministério aqui na Austrália. Ela olhou para a Letícia, começou a chorar e disse: eu sou uma gideã. E eu vim para a Austrália com esse encargo de levantar aqui as torres. As duas abraçaram e choraram e agendaram para a gente ir. Quando a gente chega na Austrália, demos o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. E quando fomos ungir os pastores e ungir a liderança da igreja, ungir os gideões ali, tinha 14 nações representadas. Entre elas, Filipinas, Malásia, China, nações onde não tinha ainda o ministério. Foi ungir aqueles irmãos, voltamos para o Brasil, daí a pouquinho, YY, olha que nome, YY, escreve YY, YY, da China. Pastora Ângela, pastor Paulo, eu estou indo para a China. Vocês me autorizam a divulgar a visão? Claro. Ela tinha sido ungida. Depois a Daiane, está ali na nossa newsletter, a Daiane David, das Filipinas, o pai é pastor, ela é engenheira, e ela foi para Filipinas, ungiu os pastores. E a Daiane nos escreveu um e-mail dizendo, e a Letícia confirmou: pastores Paulo e Ângela, eu sou engenheira, tenho um emprego muito bom, e eu tenho uma certa flexibilidade no meu emprego por causa da minha pós-graduação, e eu estou pedindo um ano. O ano 2018, eu estou pedindo para, tipo férias, porque eu vou trabalhar online, porque eu quero viajar por toda a Oceania e as nações da Ásia para levar os gideões. Quem faz isso? Deus. Só ali de ir na... Olhe para vocês verem, nós chegamos, tem o tal de jet lag. Jet lag é o corpo sentir o fuso horário. Então, quem vai para a Austrália, vai para o Japão, enquanto agora é noite aqui, 9 horas da noite, lá são 9 horas da manhã. Então, o que acontece? Quando a pessoa viaja para lá, troca a noite pelo dia. De noite ela está com fome, está andando, de dia ela dorme. É o jet lag. E quando a gente viajou, eu falei para Ana Kelly, irmã do Caio, falei: Ana Kelly, nós não vamos ter jet lag. Não podemos ter jet lag, porque a gente vai ficar poucos dias, então quando for noite você dorme, quando for de dia você vive. Gente, nós não tivemos 1 minuto de jet lag. Nada, nada, nada. Chegamos lá numa segunda-feira, um casal, Philip e Jennifer e Philip, um casal da Nova Zelândia. Esse casal estava passando férias em Gold Coast, que é uma cidade de surf, linda cidade. E o casal estava no hotel no domingo que a gente estava viajando. A gente chegou segunda de manhã. Aliás, não, chegamos domingo à noite. Eles estavam no hotel
crentes. Aí o Felipe disse, vamos à igreja. E ela falou, mas a gente não conhece a igreja. Saí procurando, não vi nenhuma nesses passeios que a gente deu por aqui. Aí ele disse, vamos chegar na janela e vamos orar. Chegaram na janela do hotel e oraram, Senhor, queremos ir ao culto essa noite. E aí, a cruz da Igreja Católica projetou uma luz de um poste, projetou a cruz da Igreja Católica na fachada da Igreja Evangélica Gold Coast. Aí ela disse, Deus vai nos dar um sinal. Ah, é a cruz. Vamos lá. Não tinha placa de igreja, não tinha. Eles foram na direção daquela cruz. Quando chegaram lá, era Surf City, era a igreja Surf City Coast Church. E entraram, e no culto o pastor falou, essa semana nós vamos ter irmãos do Brasil que vão falar sobre adoração, intercessão, 24 horas. O coração de Philip e Jennifer ardeu, mas eles estavam com a passagem comprada para voltar para Nova Zelândia depois do almoço, na segunda-feira. Então, eles falaram com a Letícia, olha, a gente queria saber tudo, mas como vai ser? Nós vamos embora. Ela disse, não, amanhã de manhã eu vou pedir a pastora Ângela para passar para vocês a visão. E segunda de manhã a gente estava ali sem jet lag, bem acordadinhas, normal. E ali estavam Philip e Jennifer, e levaram a visão para Nova Zelândia. Sabe como é que chama a cidade deles? Olha o nome, a cidade deles chama Christchurch, Igreja de Cristo. Nunca vi uma cidade que chama Igreja de Cristo, Christchurch. Sabe quem faz isso? Deus. Deus. Porque Deus está com pressa. Está com pressa, a gente está vendo aqui essa conexão no mundo inteiro. É Deus abrindo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Pastor Paulo Cavalcante, de Recife, Igreja Batista tradicional, que tem a torre já há uns 7 anos talvez. Pastor Paulo nos liga dizendo, Pastor Paulo, Pastora Ângela, estou indo à África, à Guiné Equatorial, e queria levar a visão dos Gideões. E posso? Claro, pastor, você está autorizado, está abençoado, leva a visão, leva essa tocha. E eu perguntei, que língua eles falam em Guiné Equatorial? É o único país da África que fala espanhol. Um país pequenininho no oeste da África. Ele é espanhol. Falei, temos tudo em espanhol, mandamos por e-mail para ele, mandamos todo o material, e o pastor Paulo foi. Pastor Paulo chega em Guiné Equatorial, os representantes da igreja batista lá, batista brasileira, os pastores, pastor Remídio Nidong. E quando ele falou das torres de oração 24 horas, e que chamava Gideões 24 horas diante do Senhor, o pastor Remídio começou a chorar. Ele disse, és resposta de oração, resposta, és Deus, és Deus, és Deus. Ele pegou o projeto da igreja, a igreja cresceu muito, e ele mostrou a planta da igreja, Deus mandou fazer uma sala, que ia chamar Torre dos Gideões. Mas ele não sabia o que era isso. Ele falou, só estou obedecendo Deus, está escrito lá na planta. Torre de oração dos Gideões. Na planta da igreja. E ele aceitou Jesus através da igreja Deus e Amor. Mas a Deus e Amor é uma igreja que tem muita doutrina, de roupa, de alguns detalhes. E com alguns anos na igreja Deus e Amor, ele sentiu que não deveria continuar com a Deus e Amor, e então se ligaram à igreja batista. Mas na igreja Deus e Amor, ele disse que tem todos os pastores e todos os obreiros da Deus e Amor, quem vai ser pastor tem de orar pelo menos 3 horas por dia. De manhã, de tarde e de noite, 3 horas por dia. E eles são chamados Daniéis.
E os outros que são obreiros, diáconos, líderes, eles oram 1 hora por dia e são chamados gideões. Então, ele trouxe isso e colocou na planta da igreja e disse, Torre dos Gideões. Mas ele não sabia o que iam orar, como iam orar. E o pastor Emílio, o coração dele inflamou. E nós começamos a conversar, ele teve a reunião com pastores de outras denominações, e ele disse, pastora Ângela, eu posso ir a Camarões. A nossa região fala francês, Camarões fala francês. Eu posso ir a Camarões, e eu tenho pastores amigos no Gabão, eu posso passar para eles. Claro, pastor Remídio. Pagamos para ele ir a Camarões. Quando chega em Camarões, ali também reuniram pastores da Nigéria. E os pastores da Nigéria abraçaram a torre. E no Gabão também. Quem está fazendo isso? Deus, Deus, Deus. As histórias todas do ministério, essa expansão é Deus, Deus. Deus nos trouxe a direção de ter coordenadores nacionais. No nosso congresso de novembro, a gente já tinha ido à Bolívia 3 vezes e as torres não romperam. Falei, oh meu Deus, Senhor, tem misericórdia, a Bolívia precisa tanto. A Bolívia está lá com aquela religião dos ancestrais, tem sacrifícios humanos, que coisa terrível. Nós precisamos de ter a torre na Bolívia. Tínhamos ido a Cobija, a Santa Cruz de la Sierra, a La Paz. Os pastores falavam, oh, maravilha, abraçar. Foi. Ele não sabia nada da torre, não conhecia, assim... Nunca antes nós tínhamos conversado. E o pastor Pablo foi. E ele disse que assistiu o congresso, ele viu ali as nações dando seus testemunhos. Vinha Uganda, vinha Ruanda, vinha o Quênia, vinha Burundi, vinha o Congo, vinha a Itália, vinha a Alemanha, vinha a Polônia. Mas o que tocou o coração do pastor Pablo foi quando subiram com fanfarra, os gideões mirins marchando. As crianças subiram marchando e fizeram a formação militar. Ele começou a chorar. Ele disse, é isso. Nós precisamos disso na igreja. Crianças que oram, crianças que conhecerão Deus. Nós precisamos disso. E o coração dele inflamou com os gideões mirins. E o primeiro a chegar na Bolívia, ele disse, pastora Ângela, necessitamos de los Gideones Kids. Então enviamos a esposa do pastor Julio Chanda, de Gualeguaychú, sobrinha do pastor Emílio, a Graciela Com. Graciela foi à Bolívia e ministrou os gideões mirins na Bolívia. Pastor Pablo disse, nós queremos. E tivemos em maio o primeiro congresso continental para a América do Sul. E tínhamos 9 nações ali representadas. E o pastor Pablo, antes da gente chegar, ele já preparou a torre. Ele fez uma torre linda, com o teto dela assim de vidro. Então você vê o céu. Você ora vendo o céu. Linda a torre. Ele fez uma torre desmontável, porque o prédio não é deles, e ele disse, onde a gente for, nós vamos levar essa torre. Tinha uma artista plástica lá, Rafaela, esqueci o sobrenome, Rafaela, ela fez uma escultura com ferro, com aço e pintura, com as bandeiras todas do mundo, algo profético lindo. E Rafaela preparou aquela torre, e nós tivemos ali o congresso. Pastor Pablo levou para Santa Cruz de la Sierra, para Cochabamba, La Paz e Tarija. Foi em maio o congresso. Depois de maio, os gideões já têm 2 torres em 2 presídios na Bolívia. Em San Pedro e em Tarija. Imagina o que é uma torre de oração dentro de um presídio.
o que pode acontecer. O que pode acontecer? Quem está fazendo isso? Deus. 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 Vamos ter o congresso 1, 2 e 3 de setembro em Honduras. Vocês estão convidados a ir conosco, pastor Carlos. 1, 2 e 3 de setembro em Honduras. E pastor Carlos Madri conheceu o ministério através do pastor Julio Chanda, da Argentina. O Julio conheceu o Carlos lá nos Estados Unidos. Carlos é levita, tem CD gravado. Um menino, uma joia de pessoa. E o Carlos disse, nossa igreja é grande. Nossa igreja não sei quantos mil membros tem estrutura, tem canal de televisão, rádio. É uma igreja grande em Honduras. E nós podemos ter um congresso lá. Aí, hoje eu comecei, enquanto aguardava o pastor Carlos chegar, eu estava conversando com Honduras, pelo celular, com o WhatsApp, com o pastor Carlos Madri. E o Carlos me disse, pastora Ângela, para o nosso congresso já estão confirmadas, além das nações que têm um ministério, como Haiti, Cuba, Honduras, estão confirmadas 5 nações que não têm um ministério e que virão e querem implantar. Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador e Nicarágua. Quem está fazendo isso? Se vai nessa velocidade, meu Deus, não tem um ano que ele falou que em 2 anos estaríamos em todas as nações. A Daiane está dizendo, nós vamos à Ásia, nós vamos à Oceania. O pastor Antônio Nigula, da Angola, disse, pastora Ângela, as nações anglofônicas, as nações que falam inglês do sul da África, nós vamos visitar. Ele já está indo agora, estão indo 2 pastores do Brasil para Angola, porque eles vão a Namíbia e Botsuana. Quem está fazendo isso? Deus. Pastor Marcelinho, eu conversei com o pastor Carlos, Marcelinho e Carla. Ele foi pastor da Lagoinha, mas Deus o chamou para ser missionário nas nações. E quando ele era pastor de Lagoinha, ele abriu um núcleo, uma congregação, um núcleo, e estabeleceu os gideões. Ele sabe como levantar os gideões, ele foi um gideão, ele é um gideão, uma vez gideão, para sempre gideão. Para sempre gideão. E o Marcelinho ficou 8 anos no Senegal, onde falam francês, no oeste da África, capital Dakar. Ele foi para o Senegal 8 anos, a mãe adoeceu, veio a falecer, o pai adoeceu, então ele voltou para o Brasil, ficou aqui 3 anos. Nesses 3 anos, ano passado, completou 3 anos em dezembro, aí um pastor do Senegal ligou para ele. Um pastor que é líder no país da sua denominação, disse, Marcelinho, eu tive um sonho com você. Deus me deu um sonho. Eu sonhei que nós íamos ter uma grande cruzada. O palco já estava pronto. E você que ia pregar. Mas viria gente de 10 nações. E eram milhares de pessoas. E elas estavam começando a chegar. E você que ia pregar. Mas sabe qual a mensagem que você ia pregar? Você iria nos ensinar essas 10 nações a orar. E eu estou te contando o sonho. Bateu no coração do Marcelinho como uma bomba. E naquele dia, eles nem estavam pensando de voltar para o Senegal, nem tão logo o filhinho deles, na hora da comida, do almoço, não sabia que esse pastor havia falado deste sonho. O filho dizia, papai, mamãe, estou com saudade do Senegal, quando a gente vai voltar? Naquela hora ele olhou para sua esposa e disse, nós temos de voltar. Marcelinho já está no Senegal, já contactou o pastor da Gâmbia. Gâmbia é um país que fica dentro do Senegal. Pastores do Senegal, e ele disse, pastora Ângela, em janeiro ou fevereiro nós vamos reunir 10 nações aqui no Senegal para levar o ministério. Quem está fazendo isso?
Quem deu este sonho? Quem está fazendo estas conexões? Deus, Deus, Deus. Então é lindo quando nós somos soldados e apenas dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus é que faz a estratégia, é Deus que coloca as pessoas, é Deus que faz as conexões, é Deus que faz cada uma daquelas linhas ali se ajustarem dentro do seu plano. É Deus. E não tem coisa mais maravilhosa do que saber que Deus me leva a orar. Que Deus põe nos meus lábios a oração que eu devo fazer. Deus. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil hoje é um milagre. Juiz Sérgio Moro está vivo? Lava Jato? O PT enfraquecendo, o comunismo enfraquecendo no Brasil, a condenação do Lula, isso é um milagre. Isso é um milagre, isso jamais aconteceria no Brasil. Nós conhecemos o Brasil. Hoje nós não podemos entrar na Argentina, porque o Caio não tinha a identidade dele e não teve jeito como entrar. Tinha habilitação, fomos tentar, mas não tinha jeito. Mas nós sabemos que aqui no Brasil teria jeito, não é? Não tem importância não. Mas lá na Argentina, não pode. Mas no Brasil, as pessoas já entravam na política achando que a corrupção era normal. Quando eu estudava odontologia, eu tive um técnico, aliás, quando eu terminei o curso e fui montar meu consultório, o técnico que trabalhava para a faculdade, seu Madeira, eu pedi: seu Madeira, o senhor pode montar o nosso consultório? E ele veio para montar, fazer aquele serviço hidráulico todo de um consultório odontológico. E o Madeira me contou, ele disse: olha, Ângela, doutora Ângela, eu fui convidado para fazer um orçamento para a Prefeitura de Belo Horizonte, para montar consultórios móveis de odontologia. Eles me pediram o preço, eu dei o preço. Quando eu dei meu preço, isso a gente há 40 anos atrás, 35 anos atrás. Quando eu dei meu preço, eles falaram: que é isso? Esse orçamento aqui não é para particular, não, esse orçamento é para a prefeitura. Ele falou: mas esse é o meu preço, é o preço justo. Não, você pode pôr aqui 10 vezes mais. A gente lança aqui para você, a gente fica uma partezinha e isso aqui é para a prefeitura. Ele disse: o meu preço é esse. Eu não vou fazer um preço diferente, porque é para a prefeitura. Eu sou um homem de Deus, o meu preço é este. Isso há 20, 30 anos atrás. Essa consciência de que a corrupção não tem problema, é tudo assim, é tudo assim. A minha sobrinha, Patrícia, ali tem os CDs e os DVDs que ela gravou, lindos, de instrumental, junto com a Orquestra Sinfônica, só instrumentistas crentes, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Ela gravou para missões, o CD e o DVD, muito lindo. A Patrícia está fazendo um doutorado em Campinas, São Paulo. E aí a professora liberou para os alunos, que tinha aluno de Belo Horizonte, aluno de Bahia, fazendo doutorado em São Paulo, na Conservatório de Música lá. E aí a professora distribuiu um papel que era uma ajuda do governo para quem mora em Campinas, para o doutorado, para quem mora em Campinas. E todo mundo preenchendo, a Patrícia foi preenchendo, quando ela viu lá no finalzinho, assim, esta bonificação é para os alunos que moram em Campinas, aí ela pegou e rasgou e foi jogar no lixo. Aí a professora falou: uai, Patrícia, por que você rasgou? Ela falou: porque eu não moro em Campinas, eu moro em Belo Horizonte. Ela falou: não, eu te dou o endereço da minha casa, você pode pôr o endereço da minha casa. Ela disse: nós estamos lutando contra a corrupção no nosso país e nós vamos entrar nesta mesma linha. E eu sou crente, eu não posso mentir. Então a gente vê assim que estava tão arraigado na cultura brasileira que o que está acontecendo é
milagre. Milagre. Os irmãos lembram do período da Copa do Mundo? Copa do Mundo no Brasil? Né? O que aconteceu? Na Copa das Confederações, o Brasil entrou numa baderna, queimando pneu, queimando ônibus, lembra disso? Lá em Belo Horizonte, quebraram as agências de carro, e quebraram os vidros, puseram fogo, a maior bagunça. Nós não estávamos aqui no Brasil quando houve a Copa das Confederações. Quando a gente chegou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso não é o Brasil. Isso não é o Brasil, não somos nós. Vamos levantar os gideões. Nós vamos orar. Então, o que fizemos? Nós convocamos os gideões no Brasil para orar no período da Copa. Eu creio que aqui vocês receberam as orientações. E Deus nos deu a direção, o que orar pela Copa? Senhor, que cada estrangeiro que vier no Brasil tenha uma boa impressão do nosso país. Não permita que haja anarquia, não permita que haja confusão, não permita, Senhor, que o inimigo prevaleça, mas que o Senhor possa operar, que haja paz em todos os campos, em todos os jogos. Não deixe que o Brasil fique desmoralizado. O mundo estava esperando uma bagunça no Brasil, na Copa. E aí Deus nos deu atos proféticos. Onde iria ter jogo? Porto Alegre, lá em Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Deus nos mandou levantar 1.000 gideões em cada cidade onde ia ter os jogos. A Copa ia começar quinta-feira. Eu lembro, parece que era 13 de junho, era uma quinta-feira. Um domingo antes, um sábado antes, era para todos os gideões estarem na igreja. Ali estavam, lá em Lagoinha, mais de 1.000 gideões. Gideões e intercessores de outros ministérios, quem quisesse estar conosco. E lá em Belo Horizonte, eles falaram, a gente tinha as paradas de ônibus, tudo de vidro. Lindo, 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 dos ônibus da MRT, parece. Esses ônibus com espaço livre para fluírem, né? E aquelas estaçõezinhas de vidro, 120. Eles disseram, os anarquistas nas redes sociais, que não ia ficar um vidrinho inteiro, que eles iam quebrar tudo. A Copa, eles estavam prometendo que ia fazer uma bagunça, os black blocs, etc. E então, no sábado, os gideões na igreja, e nós oramos. Primeiro oramos em arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Limpeza, porque você vai para a guerra, você tem de estar limpo. Perdão, arrependimento pessoal. Arrependimento como igreja. Senhor, perdoa a igreja brasileira, perdoa as nossas faltas. Arrependimento com lágrimas, com choro, com confissão. Arrependimento pela cidade, Senhor, Belo Horizonte, as mortes, a anarquia. Arrependimento pelo Estado, Minas Gerais. Arrependimento pelo Brasil. E depois disso, nós então adoramos. Cantamos cânticos. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, a força, o poder. E então, nós pegamos 2 vidrinhos, um com suco de uva da ceia e o outro com azeite. Azeite. E cada equipe levou aqueles 2 vidrinhos. Nós dividimos 7 gideões para cada estação da BRT, as estações de vidro. 7 gideões para cada ponto estratégico da cidade. Na Praça do Papa, lá no quartel da polícia, do exército, nas entradas da cidade, no aeroporto, nas rodoviárias, onde os estrangeiros viriam, 7 em cada ponto estratégico. E 300 em volta do Mineirão. Isso no Rio, São Paulo, Fortaleza, aqui em Porto Alegre. Isso onde tinha gideões, onde teria jogo e nas cidades. E então, isso de 8 às 9, nós oramos.
às 9 horas, nós saímos para os lugares estratégicos, debaixo de adoração e com aqueles 2 vidrinhos. Quando chegamos, eu fiquei com meu grupo na Praça do Papa, de onde pode ver toda Belo Horizonte. E ali, nós então oramos e derramamos aquele suco de uva que representa o sangue de Jesus. Bebei dele todos, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, vem remir a terra. Senhor, esta terra é tua, perdoa o pecado da nação, perdoa o pecado da nossa cidade, perdoa, Senhor, vem remir a terra. E depois tomamos o azeite. Esse azeite simboliza o teu Espírito Santo. Toma posse, Senhor, desta terra. Toma posse, Senhor, do Brasil. Senhor, que o inimigo não tenha poder algum, e aqueles pedidos todos fizemos ali. O inimigo não tenha poder para levantar a voz, para fazer anarquia no Brasil, no período da Copa. E então, entoamos um cântico. E às 10 em ponto, no Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, no Brasil, às 10 em ponto, nós lemos a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, em 10 minutos. Aí você fala, como? Como que leu a Bíblia em 10 minutos? Eram 1000 gideões. A Bíblia tem cerca de 32 mil versículos. Nós demos 32 versículos para cada gideão. E às 10 em ponto, nós então dissemos, olha, contagem regressiva, tal, 9, 8, 7, 3, 2, 1, agora! Todo o Brasil lendo a palavra de Deus, liberando sobre os céus da terra brasileira, como espadas flamejantes, a palavra de Deus para trazer as bênçãos de Deus sobre a nossa terra e para trazer juízo sobre o inimigo e sobre as forças do mal. Então, comecem a ler, pá! Aquele som de muitas águas. O pastor Nelson Braido, aqui de Ponta Grossa, no Paraná, não tinha estádio de futebol lá para ter os 300. Eles reuniram, ele disse, pastor Ângela, nós não éramos 1000, nós éramos 800. E dividimos a Bíblia, os 32 mil versículos para os 800, e às 10 em ponto, pá! Ele disse, era como um trovão, era como uma tempestade, uma chuva, todo mundo lendo em alto a palavra, como o som de muitas águas. E o que aconteceu na Copa? Nada. Houve, pelo contrário, os estrangeiros falando bem do Brasil. A mídia fala, nós sabemos o que foi. Em 1964, quando o comunismo foi rechaçado do Brasil e a ditadura militar assumiu o nosso governo, e mesmo os comunistas querendo falar que foi isso, que fizeram aquilo, eles não contam o que eles fizeram, o que os comunistas fizeram. Eu vi uma entrevista de um general russo que estava aqui no Brasil, com tudo pronto para implantar o comunismo aqui, para a gente ficar igualzinho Cuba, igualzinho Venezuela. E ele disse o seguinte na entrevista, ele falando em russo, com a tradução ali, ele disse, tradução em inglês, ele disse assim, o que atrapalhou a gente de entrar o comunismo no Brasil foram uns militares cristãos, católicos, ele achava que eram os católicos, que não abriram mão da sua fé e reuniram os outros generais e não deixaram entrar o comunismo. Só que não foi bem assim a história. Nós sabemos a história. 1963, 15 de novembro, dia da proclamação da República, pastor Enéas Tonini fez um clamor no Brasil dizendo, esse vai ser o dia do fogão apagado. Toda a igreja brasileira, no Brasil, em todos os estados, esse dia será um dia de jejum e oração. Pastores, reúnam, convoquem a igreja para orar, para que o comunismo não entre no Brasil. E esse dia ficou sendo o dia do fogão apagado, o dia do jejum e oração, durante 20 anos. 20 anos. Nós não podemos imaginar o que seria o Brasil. Só olhar para Cuba e Venezuela. Nós não temos ideia do que seria o Brasil
se não tivesse aquele tempo de jejum e oração. Deus é esse Deus que move a igreja. Deus está vendo amanhã, Deus está vendo a frente, Deus está vendo os planos do inimigo, Deus está vendo tudo, então Deus nos levanta para orar. E o que Deus está fazendo é lindo demais. E eu queria fechar aqui essa palavra nesta noite. Ficou como ontem, né? Eu dando a introdução maior do que eu pensei. Mas eu quero deixar com você uma pergunta, dentro do salmo que nós lemos. Qual é o maior desejo, o maior sonho do seu coração? Qual é o seu maior desejo? Certa vez, Salomão, Davi já tinha morrido, e Salomão sabia que ele não podia reinar sozinho. Ele então buscou a Deus, ofereceu 1000 sacrifícios, e de noite, Deus veio em sonho e disse: Salomão, o que você quer? Faz o pedido que você quiser, e eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. A gente pergunta, Salomão foi sábio? Ele teve sabedoria humana, mas não a sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele desobedeceu. Salomão, Deus tinha dito para o rei: olha, quando o rei reinar sobre vocês, ele não terá muitas mulheres, não deverá juntar muito ouro e prata, não deverá ir ao Egito comprar cavalos e vender os cavalos, ele vai ter uma cópia da Bíblia, da lei, e ler todos os dias. Salomão ficou tão sábio, ele teve uma facilidade de aprender, as pessoas vinham fazer as perguntas mais difíceis, a rainha de Sabá veio e ficou maravilhada, esse homem sabe tudo, tudo de matemática, de química, de física, de filosofia, ele sabe tudo. Ele sabia tanto que ele achou que sabia mais que Deus, porque Deus disse, o rei não terá muitas mulheres, e Salomão teve 1000. Será que é porque ele era mulherengo? Não. É porque naquela época, uma nação para ter paz com a outra era por casamento. Então Salomão teve princesas de todas as nações, Etéias, Edomitas, Amonitas, Fenícia, Egípcia, todas as nações. Salomão pensou, Deus não entende de relações internacionais, eu tenho de casar com essas mulheres. Deus falou para não ter muito ouro e prata. Ele pensou, como que uma nação vai ser forte se não tiver uma economia forte? Deus não entende de hegemonia de uma nação. E ele tinha tanto ouro e tanta prata, que para ele atravessar, vindo do palácio no templo, ele passava por um viaduto que ele mandou construir, e 300 soldados ficavam à direita e à esquerda com escudos de ouro. Escudo de ouro. Nós vemos então Salomão, ele disse, Deus não entende de hegemonia de uma nação. Deus falou para não voltar ao Egito e comprar cavalo. Cavalo naquela época, o cavalo árabe, puro sangue, era o mais caro que existe. Cavalo de guerra, cavalo de corrida, cavalo caro. Era a Ferrari da época, eram os tanques de guerra. Ele pensou, como que eu vou deixar passar cavalo aqui, indo para a Arábia, indo para a Europa, para a Ásia, passar aqui em Israel, vindo do Egito, e eu não vou ganhar nada com isso? Não, eu vou comprar os cavalos e revendo. Deus não entende de comércio exterior. E a Bíblia fala por quanto ele comprava os cavalos e por quanto ele vendia. Bom, se Deus não entende de comércio exterior, Deus não entende de relações internacionais, Deus não entende da hegemonia de uma nação, para que eu vou ter uma cópia da lei e vou ler? Ele achou que sabia mais que Deus. Salomão fez um pedido a Deus. Se Deus viesse para você agora e falasse, me pede o que você quer, o que você ia pedir? Salvação da sua família? Você ia pedir uma casa, um emprego, saúde? Davi, ele escreveu este salmo. E ele estava orando, Senhor, ouve a minha voz.
Aí a resposta de Deus no coração dele, no verso 8, diz: ao meu coração me ocorre. Quando a gente ora, Deus fala. Quando a gente ora, Deus responde no nosso coração. No coração dele, Deus disse: buscai a minha presença. E Davi respondeu: buscarei, Senhor, a tua presença. A coisa mais importante da vida não é a saúde, não é a salvação, é a presença de Deus. Porque na presença de Deus tem paz, tem alegria, tem salvação. Na presença de Deus tem direção. Na presença de Deus tem tudo. Por isso Davi diz no verso 4, uma coisa peço ao Senhor. Uma. Quantas você pediria? Uma coisa. Que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar sua beleza. Eu quero a presença. Ah, se Salomão buscasse a presença, a história dele seria diferente. A história dele seria diferente. A presença. Jesus foi na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta tinha convidado Jesus. E ela corria de um lado para o outro, arrumando e fazendo e preparando ativismo e trabalhando. E ela estava tão incomodada que a irmã dela estava lá sentada, uma plasta aos pés de Jesus, sem fazer nada. Ela chamou Maria, nem escutava, e ela não aguentou. E falou: Jesus, mestre, tu não te importas que a minha irmã me deixa te servir sozinha? Tu não te importas? O Senhor sempre se importa. Nunca diga para Deus: tu não te importas. Você que não está importando com a presença. Jesus no mar, cansado, disse: vamos atravessar o mar. E vem a tempestade, o barco vai, enche de água, e Jesus dormindo. E eles tiram água, e rema, o barco ali vai naufragar. Pedro, os barqueiros, os pescadores, esse barco vai afundar, e Jesus dormindo. Acorda, Jesus. Mestre, tu não te importas. Nós vamos perecer. Tu não te importas. Quem está no barco? Tu não te importas? Ou vocês não estão vendo a presença? Jesus levanta, repreende o mar, o vento e diz para eles: homens de pequena fé, tu não te importas. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, você anda correndo atrás de tanta coisa, você busca tanta coisa, uma coisa só é necessária. Ele não disse uma coisa é boa, uma coisa é interessante, uma coisa é importante. Ele disse uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Amém? Quero que você fique de pé nesta hora. Uma coisa, o Senhor aqui presente, a gente vendo o que Deus está fazendo na terra, contando com você. Ele dá a sua presença. Queria que a gente, se pudesse, eu não falei com o grupo de louvor, mas eu não sei se vocês cantam aquela canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Será que é isso que a gente quer? Que todos conheçam o Senhor. E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Será que a coisa mais importante para nós é a Sua presença? E na presença dEle nós temos tudo o que precisamos. Cante essa canção, orando e dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face. Diminua, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Não precisamos ser reconhecidos. E eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Pede para o Senhor te ensinar, nos ensinar. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, queremos nos esconder em Ti, Senhor. Esconde o rosto para que vejam Tua face. Nos ensina, Pai, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, se esconda na presença do Senhor. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Vamos declarar Tua presença. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença. Declaro mais uma vez Tua presença. Tua presença, meu Senhor, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta.
tua presença é o meu Só tua graça. prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que assim possa ser o desejo do nosso coração. Que possamos habitar na casa do Senhor. Que possamos estar na sua presença todos os dias das nossas vidas. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Amanhã pela manhã, 9 horas, nós queremos iniciar aqui. Vamos ter um tempo de comunhão, vamos tomar um café juntos. Depois vamos compartilhar mais do ministério. Se você quiser, amanhã nós vamos ter um momento para perguntas. A pastora pode abrir. Para você quiser tirar suas dúvidas, vamos crescer, vamos aprender junto. Amanhã de manhã, às 9 horas aqui na igreja. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. E não saia sem dar pelo menos 3 abraços em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E lá no fundo, a pastora Ângela tem, o Caio lá no fundo tem uma mesa com material. Você pode ali adquirir o material que foi aqui anunciado. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Vem, Senhor. Habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, tu és adorado neste lugar. Oh. Sou todo teu, eu sou todo teu. Leva-me aonde o Senhor quiser. Faço o que o Senhor quiser. O Senhor não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Somos teus, somos tua habitação do teu Espírito. Faço o que quiser. Somos teus, somos teus, somos teus. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Que nunca me deixará, não me abandona. E a igreja canta, tua habitação, diga. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de... Faço o que quiser.